Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre a dimensão social da evangelização segundo o Evangelii Gaudium, no Papa Francisco. Eu sou Joyce Gonçalves, membro consagrada na comunidade de vida Shalom, celibatária, socióloga. Caminharei com vocês ao longo de 5 aulas em que nós vamos aprofundar essa dimensão social da evangelização que o Papa nos traz, nos esclarece na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Importante que nós recordemos, então, logo nesse início, quando foi escrito Evangelii Gaudium, em 2013, logo no início desse pontificado do Papa Francisco. Também gostaria de convidar você que vai acompanhar esse curso, que está começando esse curso agora com a gente, convidar você a ter Evangelii Gaudium em mãos, convidar você a baixar ela no seu celular. Nós temos uma riqueza imensa do Magistério da Igreja, acessível a nós para download no site do Vaticano. Então você pode já estar com a sua exortação em mãos. E aquilo que eu for citando também, eu digo para você o parágrafo que nós estamos lendo, menciono também os outros documentos que nós vamos utilizar, tá bem? Nós também vamos acompanhar, sempre terminando as nossas aulas com uma oração, que o Papa Francisco nos ensina também na Evangelii Gaudium. Então, por isso é importante você estar com a exortação também. Se você não pode estar, não tem problema, mas se você conseguir, você aproveita melhor esse nosso tempo juntos, tá bem? Então, vamos iniciando essa primeira aula. O objetivo dessa aula é que nós compreendamos a dimensão integral da evangelização, ok? Antes ainda da gente dar esse passo focado na dimensão social, é importante essa compreensão que a evangelização, ela é voltada, ela se direciona ao homem inteiro, a todas as esferas do homem e da vida do homem. Para a gente aprofundar um pouco isso, eu queria pegar no início, ainda antes desse capítulo, que nós vamos trabalhar da dimensão social, mas logo o número 1 da exortação, onde o Papa Francisco nos diz que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus, certo? A vida inteira. Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria, e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Então, ou seja, nas primeiras linhas, o Papa Francisco já diz que a alegria do Evangelho preenche o homem inteiro. Ao falar de homem inteiro, nós recordamos da psicologia de Viktor Frankl, que o homem inteiro ele é bio, psico, social e espiritual. Todo homem ele é formado por essas 4 dimensões. E essas 4 dimensões também não são retomadas, inauguradas de forma explicitadas pela primeira vez pelo Papa Francisco, não. Ele toma justamente essa visão de integralidade da doutrina social da Igreja. Por isso, eu também gostaria de começar com ela, para que a gente tenha essa base sólida, Porque estamos falando da dimensão social como uma dimensão importante, Nós estamos aqui com um compêndio da doutrina social da Igreja, e no ponto 1 do compêndio também, na apresentação, ainda na introdução, eles vão colocar qual é o ponto central, então, da doutrina social da Igreja, fundamento básico da doutrina social, e é o humanismo integral e solidário. Então, mais uma vez, essa visão do homem integral, e eu quero que a gente compreenda bem esse ponto, tá bem? Esse ponto eu vou ler um trechinho para vocês, tá joia? A Igreja continua a interpelar todos os povos e todas as nações, porque somente o nome de Cristo é a salvação que é dada ao homem. A salvação que o Senhor Jesus nos conquistou por um alto preço se realiza na vida nova, espera dos justos após a morte, mas abrange também este mundo, nas realidades da economia, do trabalho, da sociedade, da política, da técnica e da comunicação, da comunidade internacional e das relações entre as culturas e os povos. Aí atenção nessa frase, que é tirada da Redemptoris Missio.
Jesus veio trazer a salvação integral que abrange o homem todo e todos os homens, abrindo-lhes os horizontes admiráveis da filiação divina. Jesus veio trazer salvação ao homem todo e a todos os homens. Nisso nós trabalhamos 2 pontos muito importantes. Primeiro, a salvação, o anúncio, a evangelização é direcionada a todos. Todos os homens foram criados e amados por Deus. Nós vamos voltar nisso que nós falamos do querigma, né? E também ao homem todo. Não há uma dimensão do homem que deve ser evangelizada, então essa dimensão espiritual, até mesmo psíquica, interior, né? De curas interiores, de processos de autoconhecimento, então tem que ser visitado nessa área também. Mas quando a igreja nos ensina que é o homem todo que deve ser evangelizado, é biopsíquico, social e espiritual. Quando nós encontramos uma pessoa e olhamos para essa pessoa, né, nós vemos o corpo dela, né, nós percebemos o modo como ela se expressa, nós encontramos ela num local e ela também tem algo de espiritual, de transcendente que comunica a nós. Né? Nós nunca podemos olhar para uma pessoa também só por um aspecto. É isso que a doutrina da igreja nos ensina. Nós também não podemos olhar também para uma pessoa apenas pelo aspecto social. Né? Então, como nós vamos falar da dimensão da inclusão social dos pobres nesse curso, né? Nós não olhamos para uma pessoa, é um pobre, estou vendo um pobre. Não, estou vendo uma pessoa que na sua dimensão social, ela traz uma condição extrema de pobreza, que degrada, inclusive, talvez biologicamente, dependendo dessa pessoa que você conhece, que você encontra, degrada psicologicamente essa pessoa, mas ela é um todo. E ela é um todo que comporta também a dimensão espiritual. Nós vamos voltar nisso, que é muito caro ao Papa Francisco. Né? Não há um foco exclusivo no social. Eu acho que esse primeiro ponto era isso que eu queria deixar bem explicitado no início. Né? Porque nós trabalhamos a dimensão social da evangelização, porque nós acreditamos, e o Papa Francisco exorta e a igreja nos ensina, que a evangelização ela é integral. Okay? Aí nós vamos então aprofundando dentro dessa integralidade da evangelização a dimensão social. Bem? Nós vamos evidenciar como o social é necessário ser explicitado no tempo de hoje. Né? O que o Papa Francisco nos diz na exortação, e que é muito caro a nós, é por isso também, né, que nós estamos aqui trabalhando isso com vocês nesse curso, né, é a importância de nós aprofundarmos para que o social ele seja dito pela boca da igreja, compreendem? Muitas vezes a dimensão social ela é dita como algo fora da igreja, então como se a igreja se opusesse, ou então quando é colocado dentro da igreja como se fosse algo conflitivo. E o que o Papa Francisco está dizendo, não, faz parte. E muitas vezes, quando nós não evidenciamos, nós damos margem para que seja até mal interpretado, mal utilizado, né? Ideologizado por outras correntes. Então vamos falar disso, né? Um tema muito caro ao Papa Francisco é justamente o diálogo. Nós podemos perceber isso ao longo de todo o pontificado dele, outras exortações, né? Inclusive para os jovens, ele diz assim, é preciso falar mesmo dos assuntos, é preciso dar nomes, porque quando a igreja se cala, né, o mundo não se cala junto com ela, então o mundo entra em embate com a igreja. Né? Então o Papa Francisco vem dizer, vamos falar da dimensão social para que ela não seja mal interpretada, e não seja relegada. Né? Hoje, nossa sociedade, principalmente já vindo da Europa, mas até chegando na América Latina, né? A escalada da secularização, cada vez mais dizendo que a religião é algo do âmbito íntimo, interior das pessoas, não deve ter nenhuma implicação social, até mesmo no uso de crucifixo, né? nas igrejas, nas escolas. Então, o Papa Francisco vai dizer assim, não, é para ser dito e é para ser vivenciado, tá bem? Então nós vamos entrar agora especificamente no ponto desse capítulo 4 sobre a dimensão social, que são as repercussões comunitárias e sociais do querigma.
Nós não vamos aprofundar aqui o que é o querigma, né? Mas são as verdades básicas da nossa fé, que com certeza você já aprendeu, vivenciou, experimentou, mas retomando aquela verdade, que Deus nos ama infinitamente, que Cristo nos salvou através da sua vida, morte e ressurreição, e que o Espírito Santo opera constantemente a obra do Pai em nós. Esse é o ponto central, o querigma. E o Papa Francisco vai dizer, o querigma é eminentemente social. É impossível eu experimentar o amor do Pai, é impossível experimentar um Pai que me ama infinitamente sem desejar amar como o Pai me ama. É impossível que eu experimente uma libertação, a salvação que não é por mérito, que é gratuidade divina, e não queira me devolver em gratidão e também em serviço de salvação, né, como resposta. E é impossível que eu receba a graça do Espírito Santo na minha vida e não reaja a esta graça como o Pai reage e não ame como o Pai ame, já que o Espírito está dentro de mim. Então, o Papa Francisco já inicia assim, o querigma é eminentemente social, porque é eminentemente relacional, eminentemente ele me tira de mim. O querigma eminentemente diz assim, eu fui feito para o outro, porque me mostra que o Pai me ama gratuitamente, que eu fui salvo gratuitamente. Também esse querigma, o querigma revela a dignidade do homem, que é outro ponto central da doutrina social da Igreja e para nós pensarmos essa dimensão social da evangelização. O homem tem uma dignidade de filho de Deus, a dignidade de amado de Deus, a dignidade de ser criatura predileta. E essa dignidade ela deve ser revelada, essa dignidade deve ser evidenciada em todos os aspectos da vida social. Então, quando nós não vamos falar muito de pobreza, nós vamos falar dos nossos amigos pobres, dos nossos irmãos pobres. Então, são pessoas ricas em dignidade. E muitas vezes nós encontramos esses nossos amigos, esses nossos irmãos em situações desumanas, em situações que os assemelham muitas vezes a uma vida não humana, tantas situações de grave exploração, de grave exclusão, alta vulnerabilidade. O Papa Francisco ele também nos coloca alguns fundamentos bíblicos, Vocês percebem então como que o Papa Francisco tem todo esse zelo, esse cuidado de fundamentar a dimensão social em Cristo, no magistério, na palavra de Deus, Então nós vamos também seguindo esses passos, Provavelmente também na sua mente já estão vindo algumas palavras muito caras sobre a misericórdia, sobre a caridade, O Papa Francisco ele vai nos recordar algumas dessas palavras que são pontos chaves para entendermos essa dimensão social. Primeiro, tudo aquilo que nós fazemos aos nossos irmãos, é um prolongamento, Os irmãos são um prolongamento do próprio Cristo, Sempre que faz, no Mateus 25:40, quando fizestes isso a um dos pequeninos, a mim fizestes, a dimensão transcendente também em Mateus 7:2, na medida com que medires, serei medidos, então na medida com que deres, recebereis, A misericórdia divina também, sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Quando nós colocamos os nossos olhos no Evangelho, quando nós colocamos os nossos olhos na Palavra de Deus e olhamos para onde ela está olhando, nós olhamos para os pobres, nós olhamos para aqueles que precisam do nosso amor, que precisam encontrar a salvação, Quando nós utilizamos a palavra de Deus como seta, como direção, é isso que o Papa está colocando para nós, A misericórdia está no centro da palavra de Deus, no centro da revelação de Jesus Cristo. A essência, então, da caridade é o próprio Cristo, a essência da caridade é essa compaixão de Cristo que veio a nós. É importante também lembrar que a proposta, então, que Cristo nos traz, não é que eu encontre com Cristo e transforme pessoalmente a minha vida. A proposta que Cristo traz é o reino. E o reino de Cristo, ele deve
acontecer no meio de nós, né? Venha a nós o vosso reino. E é a nossa relação com Deus, então, é a nossa relação com o reino, Cristo, o reino, que nos faz construtores de um reino, que nos impele a construir um reino a partir dessa nossa experiência, né? Não há evangelização quando nós lemos com atenção, quando nós lemos sem buscar a nós mesmos, mas buscando o que o Papa mesmo nos diz, né? Nós percebemos, não há evangelização sem uma relação autêntica com Jesus Cristo. Não há dimensão social da evangelização sem uma relação autêntica com Jesus Cristo, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é o Cristo pobre. Nós vamos trabalhar isso também nas nossas outras aulas, certo? Essa dimensão do Cristo pobre. Uma fé autêntica, então, ela sempre vai comportar esse desejo de transformar o mundo. E eu gosto sempre de trazer um pouco os trechos, porque as palavras do Papa Francisco são muito empolgantes, então também é muito rico quando a gente lê diretamente, né? O Papa Francisco vai nos dizer, né, para aqueles que pensam, esperam, né, que a Igreja relegue relegue apenas uma dimensão intimista, né? O Papa Francisco lembra tantos santos importantes, né, como Santa Teresa de Calcutá, São Francisco, o que seria da Igreja, o que seria do mundo se eles tivessem pensado que a fé era só para eles, que a fé não tinha uma dimensão social. O Papa Francisco vai dizer, uma fé autêntica que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a Terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Aí abaixo ele diz, é disso que se trata, pois o pensamento social da Igreja é primariamente positivo e construtivo, orienta uma ação transformadora e, neste sentido, não deixa de ser um sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus Cristo. Da onde brota o pensamento social da Igreja, da onde brota toda a ação evangelizadora nessa dimensão social, do coração de Jesus Cristo. É desse coração aberto, transpassado por amor aos homens, então, que vai brotar essa ação evangelizadora. E é bonito quando o Papa nos diz isso, né? Próprio de quem fez a experiência de ser amado, de ser salvo, querer transformar o mundo num lugar melhor, né? Transbordar os valores a este mundo. Nós ficamos por aqui hoje, né? Nós encerramos essa aula, e nós vamos na aula seguinte, então, aprofundar essa dimensão ainda, agora dando um passo a mais, na inclusão social dos pobres. O que significa inclusão, o que significa essa dimensão social de inclusão dos povos para a Igreja, dentro da Igreja. Não perca a próxima aula, espero você. E para encerrar a aula de hoje, nós vamos terminar sempre, né? E com esta oração, no final do Evangelho Gáudio, cada dia com um trecho, entregando a Nossa Senhora esse nosso percurso e tudo aquilo que Deus quer falar e mover em nós através deste curso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim, perante a urgência mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espero você na próxima aula. Deus abençoe. Shalom.